A nossa igreja, como já foi comentado, ela é bem próxima ali do Maracanã. Fica a 50 metros da calçada do Maracanã. E por essa proximidade, a Copa das Confederações teve a final no dia 13 de agosto. 30 de junho? Você estava lá, né? 30 de junho, isso. E eu já estou falando 13 de agosto, ó doido. Mas 30 de junho e umas 3 ou 4 semanas antes dessa data, nós fomos procurados por uma empresa brasileira que gera sinal digital para emissoras de televisão na Europa. E eles nos procuraram por quê? Porque nós temos um espaço na nossa igreja, uma garagem, e eles precisavam desse espaço para colocarem a van deles, com a antena que gera esse sinal, na data da final da Copa das Confederações. E nós entramos num acordo e assim o fizemos. Nesse dia da final, eles estavam lá com a van já colocada na garagem da nossa igreja. Em função disso, a gente poderia muito bem deixá-lo só na garagem, fechar a igreja e ir embora. Mas nós conversamos e achamos que era o ideal prestarmos um apoio a mais para a equipe que estaria lá. Então, eu e a Evelyn ficamos nesse domingo, fomos para o culto e ficamos lá o domingo inteiro, para deixarmos a igreja aberta, para que eles pudessem tomar água, e ir ao banheiro, etc. Como todos sabem, nesses dias estavam ocorrendo várias manifestações no Rio de Janeiro. E no dia da final da Copa das Confederações não foi diferente. Havia programada uma manifestação muito grande para aquela área e diversos manifestantes pretendiam chegar até o estádio do Maracanã. Logicamente, a polícia recebeu a missão de evitar que esses manifestantes chegassem até o Maracanã e, para isso, montou uma estrutura em torno do Maracanã. E diversas barreiras e policiais foram formadas, próximas da nossa igreja, inclusive. Num determinado momento, já depois do culto da nossa igreja, eu e a Evelyn estávamos caminhando ali fora e me veio uma inspiração, até pela experiência que eu tenho de, até bem pouco tempo, ter sido militar da ativa, do Exército. Então, eu vendo os policiais ali na rua, eu pensei, meu Deus do céu, esse pessoal não sei desde que hora eles estão aí e não sei até que hora eles vão ficar. Não tem banheiro, não tem água, a estrutura logística para chegar, esse apoio a eles é muito difícil. Então eu saí nos grupos de policiais onde eu via, procurava o chefe do grupo ali e colocava a igreja à disposição. Informava, ó, nós temos uma igreja ali da ciência cristã, está escrito, primeira igreja da ciência cristã de Cristo Cientista do Rio de Janeiro, tem uma grade verde, identificava fisicamente a igreja, para que eles pudessem encontrá-la com facilidade. E avisava que ali tinha um bebedouro com água gelada e tinha banheiro para quem precisasse. No primeiro momento, quando a gente faz o contato com o policial, eles já nos recebem com um pé atrás. Porque eles estão preparados para as duas coisas ali. Resolver problema e receber reclamação. E eles já estavam em estado de tensão, porque eles já estavam vários dias direto na rua em função dessas manifestações. Estavam rodando 24 horas quase de serviço. Estavam dormindo muito pouco e voltando para o trabalho. Dormindo no quartel, muitas vezes, sem ver a família. Então o estado de tensão dos policiais já era grande. Então eu chegava para falar, pronto, já vem reclamação, vai me acusar de alguma coisa. E quando eu oferecia a igreja como ponto de apoio, a expressão dos policiais mudava completamente. Porque eu via claramente que eles não estavam acostumados a receber esse tipo de carinho até. Esse tipo de atenção, esse tipo de cuidado. E como disse aqui, como leu aqui a nossa amiga, agora há pouco, né? Quem não se preocupa com o bem-estar do próximo não está cumprindo uma lei de Deus. Né? E esse próximo são todos. E eu saí oferecendo a igreja ali para policiais, para bombeiros, para o pessoal da Guarda Municipal. Como já fiz outras vezes também com garis que trabalham ali perto da igreja.
Muitas vezes eu estou na sala de leitura, vejo um gari lá fora, ó, se quiser tem água gelada, o banheiro está à disposição aqui. Esse pessoal fica na rua o dia inteiro, a gente não sabe as condições que eles têm de trabalho e as necessidades reais dele. Então, sempre que eu posso, eu abro a igreja. E nesse dia não foi diferente. E realmente os policiais que ali estavam usufruíram da igreja. Teve momentos que a igreja estava cheia de policial, tinha fila para ir ao banheiro. Nós temos 2 banheiros na igreja. Destinamos um para os homens e um para as mulheres, né? O de cima para as mulheres, para elas terem que subir a escada. Não, brincadeira, porque era o melhor. E os homens usaram o de baixo. E realmente, teve um momento que eles estavam ali quase numa fila para ir ao banheiro. E eu coloquei cadeiras, tirei cadeiras da sala de culto, coloquei no saguão ali onde eles estavam esperando, porque era um momento que eles tinham também para descansar um pouco. Eles tinham chegado lá naquele local por volta de 9, 10 horas da manhã e estavam o dia inteiro em pé. Não tinha local e não podiam sentar. Estavam o dia inteiro em pé na rua, pronto para alguma coisa que acontecesse. Então aquele momento ali, por pequeno que seja, ou que tenha sido, foi um momento de paz para eles. Foi um momento de calma. Foi um momento de descanso. Foi um momento, como a Evelyn comentou comigo, tinha policial feminina que ligava para a mãe para dizer que estava tudo bem. Não, mãe, eu estou bem. Todos eles têm família também. Eles têm pessoas em casa se preocupando com eles. Tem filhos, tem pais, tem maridos, esposas. E era um momento que eles tinham para poder fazer o contato com seus familiares e dizer que estava tudo bem. E passar também um pouco de paz para os seus familiares nesse momento. Então, a igreja realmente, a primeira igreja do Rio de Janeiro, abriu suas portas e proporcionou, por menor que tenha sido, um pouco de conforto para aqueles que estavam ali trabalhando em prol da segurança naquele momento. E a gente fica muito feliz porque, como diz no livro Ciência e Saúde, no capítulo da oração, a melhor oração que tem é praticar o bem. E a gente tem que procurar praticar o bem para todos. Sejam policiais, sejam manifestantes, sejam irmãos brasileiros, sejam estrangeiros, mas todos têm que ser cuidados, bem tratados e tem que ser buscado o bem para todos. Quer falar alguma coisa, meu amor? Já falou tudo, né, gente? Mas só um detalhe que eu acho interessante, porque esse grupo de empresas que estavam fazendo a transmissão para a Europa, tinham alguns repórteres de outros países, da Suíça, da Rússia, da Holanda. Então eles chegaram, a equipe estava concentrada na igreja, e eles entraram, e eu estava lá na sala de leitura, lá no cantinho, e eles foram entrando, acho que foram sentindo o aconchego da sala de leitura, e ali eles ficaram. A gente tinha internet, e eu apresentei um monitor para eles. Um conhecia o monitor, o outro não, mas eu apresentei, falei, como, você não conhece o monitor? Ele não ficou assim, e aí ele foi ver o monitor. Eu já aproveitei, deu o Journal também, que é o outro, né, o nosso outro periódico em inglês, o Sentinel. E então eles ficaram usufruindo na sala de leitura, ficaram olhando a estante lá, tudo arrumadinha, tudo bonitinho. Então eles aproveitaram, eles usufruíram a nossa sala de leitura também. Foi quando eu cheguei no saguão e eu vi o panorama da igreja, era a sala de leitura, estava com os repórteres, a parte do meio da igreja, o saguão cheio de policial, e eles diziam, isso aqui é o nosso oásis, porque quando eles trocavam o turno lá, quando começou realmente a manifestação, chegar perto do Maracanã, tinha aquela bomba de gás e o olho ardia, então eles trocavam e eles chegavam na igreja e bebiam água e descansavam e sentaram na escada. A gente tem a escada para a escola dominical, eles começaram a sentar na escada. E eles ligavam, mãe, eu estou numa igreja, mãe, está tudo bem, eu estou na igreja da ciência cristã, ai, muito lindo. E assim, a família, a outra para a mãe, olha, meu amor, está tudo bem. Não, não é cientologia, não é igreja evangélica, é da ciência cristã. Então, isso foi muito lindo. E um deles perguntou assim, você não tem problema de coluna? Porque a gente distribuiu arauto no saguão. E aí, aproveitou. E aí ele falou, você não tem problema de coluna? Ó, tá dizendo aqui que cura. Eles falaram sem muita fé, né? E aí eu falei, sabe por que cura?
E aí eu comecei a conversar com eles. E eles ficaram prestando atenção. Aí eu falei do pastor, que a gente não era Bíblia, Ciência e Saúde, enfim. A gente começou, não é falar da teologia da ciência cristã, não, mas falar do amor que a ciência cristã nos proporciona, da nossa estrutura. Daí eu peguei e falei, olha, o Ciência e Saúde, Mary Baker Eddy, que eu falei dela também, olha o que ela fala da igreja. E aí eu falei, a estrutura, né, da verdade e que dá prova da sua utilidade, né, e que vem elevando a raça. E eles, realmente, essa igreja foi muito útil, né? E a gente estava dando prova da nossa utilidade. E aí no salão de culto estava a equipe de produção e chefes lá, que eles estavam vendo um monte de coisa. E na parte da frente, a equipe da produção, eles colocaram uma televisão para passar o jogo. E estava cheio de gente lá. E do lado de fora, algumas pessoas que não entraram, mas que estava todo mundo no muro lá olhando o jogo. Enfim, a nossa igreja, se a gente tivesse assim um panorama, estava cheia de gente, cheia de irmãos, né? E foi muito bom, cheia de amor. Falando nisso, que eu estava procurando isso, eu achava no meu celular as fotos que você mandou, né, lindas. A vitrina da sala de leitura, que ela falou em amor, fala como é que é. Sim, porque você tinha umas fotos noturnas muito bonitas. O Talvão depois pode passar e mostrar que ele trouxe, eu posso passar no computador. A nossa vitrine, quando começou as manifestações, a gente pensou o que a gente pode colaborar com um pensamento de paz. Então, a bibliotecária Betina, ela fez uma vitrine linda de paz, botou uns efeitos lá, ficou meio que neon. Então, as pessoas iam tirar foto na vitrine também. O pessoal da equipe, eles ainda botaram lá Eurovision. E aí eles iam tirar foto da vitrine. E as pessoas passavam e tiravam foto da vitrine. Os policiais tiravam foto da vitrine. A vitrine ficou realmente linda. E a igreja toda acesa, luz. Gente, o nosso pensamento é luz. Mas o mais importante, que eu peguei o microfone para falar aí rapidinho, na sábado, quando começou aquela manifestação, todo aquele clima, né? Vai ter manifestação, quebra-quebra e tal. A gente ligou para alguns praticistas, a gente ligou para algumas pessoas das igrejas para pedirem a congregação para que orasse conosco, nesse pensamento de paz, né? Nesse único governo, nessa única mente presente, que nós nos uníssemos nesse pensamento de paz. Então, isso tudo aconteceu, mas não foi porque nós tudo bem, a gente se dispôs, mas porque tinha um pensamento espiritual fundamentando as nossas ações, porque tinha uma estrutura de apoio, mesmo de quem estava em casa. Mas é o pensamento que cintilou da cúpula da igreja e abençoou a terra. Então, como a oração é importante, como a gente se sentiu seguro de tomar essas decisões, como a gente sentiu esse amor. Foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive na igreja, porque quando a gente saiu, já eram umas 11 e pouquinho, 11h15, quase 11h30. Os policiais também estavam indo embora. E foi tudo em paz, foi tudo muito harmonioso. E eles vieram todos à calçada para agradecer a igreja. Foi a coisa mais linda. E eles, muito obrigada a essa igreja, muito obrigada. A gente não vai esquecer. Foi lindo a demonstração de amor deles também por nós. Não por nós, Evelyn, pela igreja. Estou falando da igreja. A nossa igreja é viva sim. A nossa igreja é útil para a comunidade, útil para aquele evento. E olha, gente, aqueles policiais têm famílias. E as famílias também foram abençoadas. A gente vai levar no coração da gente, foi só um aperitivo que a gente viu e que a gente pode fazer muito mais, né? Então, realmente, a estrutura mental de apoio a essas atividades, esse amor ao próximo, a gente pode começar na igreja. E olha, estávamos só eu e Talban, e a gente ficou muito grato, porque ninguém na igreja falou, pô, vocês tomaram essa decisão, não falaram, não teve essa ideia do ego, foi, né? E todo mundo respeitou, e todo mundo apoiou, e todo mundo, sabe, se regozijou com essa bênção que nós tivemos na igreja, né? Então, esse é o caminho, né? Então, por isso que a gente está bem feliz aqui compartilhando. Obrigada.